Fala galera, esse é o projeto Dorian Escola, esse é o componente curricular de História e eu sou o professor de História Marco Ramone. Vou estar acompanhando vocês aqui então nos próximos módulos e a gente vai começar então com o módulo 1, os primórdios do Ocidente. Essa aula a gente vai falar sobre a pré-história ou a história antes da escrita, onde a gente vai investigar assim as hipóteses, as especulações sobre o surgimento do ser humano, o surgimento da espécie humana, a evolução do ser humano de um mero animal um pouco mais inteligente, com a cabeça um pouco maior, até a espécie que domina o mundo, se agrupando em sociedade, com todas as suas tecnologias e etc. Muito bem, vamos lá. Os especialistas de paleontologia, de arqueologia, eles especulam que o ser humano tenha aparecido nessa região aqui em vermelho da África há aproximadamente 130 mil anos atrás. É uma região de savana, né? A África subsaariana, essas coisas. Uma região fértil para o surgimento da vida, e a gente especula que o Homo sapiens, da forma mais ou menos fisicamente como a gente conhece hoje, ele tenha surgido mais ou menos nesse período e nesse local. Então a gente tem aqui o início das migrações, então, que a gente pode ver nessas setas aqui em vermelho, não é? Eles saem da África pela Península Arábica, iniciam seus processos de migração tomando a Ásia Central, vindo aqui em direção à Índia, à China, à Rússia. Mais ou menos no mesmo período, eles entram na Oceania e na Europa, vindo aqui pela Austrália. E muito mais tempo depois, eles vêm até aqui na América, não é? Esse tipo de movimentação ele era propício, ele é propiciado basicamente por mudanças geológicas, porque a Terra era diferente naquela época, né? As movimentações de placas e coisa e tal. E a gente tem os períodos glaciais que possibilitaram que várias passagens fossem abertas, que várias passagens marítimas estivessem congeladas e isso propiciava que os seres humanos atravessassem elas, né? Por isso, por exemplo, que o ser humano conseguiu sair aqui do Sudeste Asiático e chegar na Austrália, atravessar aqui o Estreito de Bering chegando na América. E também mais outros dois fatores foram muito decisivos assim para que as migrações fossem necessárias. Em primeiro lugar, o ser humano nessa época, antes do advento da agricultura, da pecuária, eles tinham como meio de sobrevivência o extrativismo. Eles não plantavam, eles não criavam animais para se alimentar deles. Então, eles sobreviviam basicamente dos recursos naturais que existiam em cada região. Algumas regiões são mais ou menos abundantes em água, em animais, em plantas que podem ser colhidas para serem consumidas, não é? E também um outro detalhe, as guerras tribais assim de outros grupos que se formavam de outras regiões, eles de repente se eles resolviam chegar numa região que para eles era mais rica em recursos naturais, essas coisas que poderiam garantir a sobrevivência deles por mais tempo, então eles tomavam a força. Para ver que essa estrutura de guerra é uma coisa inerente assim da humanidade, existe desde sempre, infelizmente, não é? E uma coisa importante aqui é que não existe um consenso sobre essa passagem aqui para a América do Sul. É possível que tenha sido outra forma de passagem, porque nós temos aqui na América do Sul uma série de fósseis que, pela datação de carbono 14, são anteriores, são mais antigas do que os encontrados aqui na América do Norte, que seria o caminho mais lógico, passar aqui pelo Estreito de Bering, que leva os pesquisadores deixa muito intrigados. Alguns acreditam no desenvolvimento de técnicas de navegação. É muito difícil a gente pensar que tenha sido viabilizado um caminho congelado aqui pelo Oceano Pacífico, não é? Mas enfim, um fato é que nós temos fósseis mais antigos na América do Sul e na América do Norte, e isso intriga bastante os pesquisadores. Muito bem, como eu disse anteriormente, a sobrevivência do ser humano ele dependia dessas atividades extrativistas, onde ele se aproveitava dos recursos da natureza e não criava nada, não gerava nada.
Quando acabavam esses recursos naturais, eles eram obrigados a se mudar para outro local, não apenas em relação aos recursos naturais, mas também era um fator muito preponderante a questão das catástrofes climáticas, as condições naturais que nessa época não estavam dentro do controle ou de certa forma amenizada pelo ser humano, terremotos, maremotos, enchente, seca, essas coisas assim que não estão ali ao controle do ser humano. Isso normalmente também fazia com que eles se instalassem em regiões mais estáveis climaticamente. Tanto é que se a gente for prestar bastante atenção em mapas demográficos hoje, a gente vê que o ser humano até hoje se aloca melhor às cidades mais populosas, as maiores aglomerações de pessoas estão em áreas de clima estável, né? Bom, a comunicação deles era como na figura aqui que a gente está mostrando à direita, né? São as chamadas pinturas rupestres, onde a gente vê ali a silhueta de um antílope, não é? A silhueta de um homem apontando e de um outro, aqui com possivelmente uma lança na mão, tentando atingir esse antílope. O que representa a ilustração de uma caça, de uma tentativa de caça, uma atividade que para eles era natural nesse período. Era assim que eles se comunicavam entre seus pares, possivelmente para a posteridade. Então, foi essa a primeira forma de comunicação que o ser humano inventou antes da escrita. Uma coisa importante assim para a gente entender sobre história é o seguinte: a gente considera que a história começou a partir do momento que o ser humano desenvolveu a escrita, que vários povos em vários lugares diferentes, quase que ao mesmo tempo, desenvolveram seus sistemas de escrita. Porque a história ela é baseada em fontes, em documentos, essas coisas. E uma coisa que é extremamente necessária para esses documentos é que ele possa ser escrito e possa ser compreendido perfeitamente por uma pessoa em um tempo distante, por exemplo. Então é por isso que a gente considera que a história ela começa de fato quando se é inventada a escrita. É por isso que a gente chama esse período de pré-história, porque já existiam os seres humanos, já existiam suas aglomerações, as suas sociedades, ainda que de uma forma muito rudimentar. No entanto, como eles não tinham esse sistema de escrita, a gente chamava de pré-história. Muito bem, esse foi a nossa primeira aula do primeiro módulo. Espero vocês nos próximos aí, espero ter a companhia de vocês. E é isso aí, falou!